O Bolsa Família, ele teve um impacto sobre a extrema pobreza, mas o seu impacto sobre a desigualdade é muito pequeno. A desigualdade não é exatamente um debate novo no Brasil. Ela já foi tratada de diferentes formas e sob diferentes enfoques ao longo de nossa história, mas uma questão nos chama bastante atenção nesse instante. Existiriam formas de interpretarmos os impactos de determinadas políticas públicas sobre a questão da desigualdade? E mais do que isso, o quanto que o nosso arranjo federativo, o quanto que o nosso desenho institucional formal, o quanto até mesmo o nosso sistema político tem impacto direto nessa discussão acerca da lógica da desigualdade. Para conversar conosco e já dirigir uma primeira pergunta acerca desse aspecto, professora Marta, o que exatamente se discute a respeito da desigualdade hoje no Brasil, tendo sobretudo em vista que existe até mesmo uma lógica de uma disputa política acerca de uma maior ou de uma menor redução dessa desigualdade no cenário brasileiro? Há duas histórias que são contadas no debate, ou duas interpretações sobre o que aconteceu no Brasil, seja sobre a democracia, seja sobre os governos de esquerda, né? Ou os governos petistas, para ser mais precisa. Uma história diz que a desigualdade no Brasil teria permanecido elevada e estável, mesmo sob a democracia e mesmo sob os governos petistas. Essa história é bastante influenciada, essa interpretação é bastante influenciada pela metodologia avançada pelo trabalho do Piketty. Pelos trabalhos do Piketty, mas do qual o Piketty é o maior expoente. Uma outra interpretação diz que o Brasil, no Brasil, seja sobre a democracia e mais ainda sobre os governos do PT, a desigualdade teria não apenas caído, mas caído a taxas mais elevadas do que numa transição semelhante nos países sociais-democratas, na origem do processo de queda da desigualdade. Por mais estranho que possa parecer, as duas histórias são verdadeiras, embora elas apontem em direções diferentes. Por quê? Porque elas estão tratando de conceitos diferentes. Em ciência, o conceito de desigualdade é um conceito amplo, abstrato, nós precisamos de conceitos e operacionalização para observar empiricamente esse fenômeno. Então, a interpretação que diz que a desigualdade não caiu no Brasil e ela é estável, ela mede o nível de concentração da riqueza do 1% mais rico. Em termos mais práticos, o quanto o 1% mais rico extrai do conjunto da riqueza. E os estudos são muito sólidos para mostrar que ela tem sido estável no Brasil. E, na verdade, os estudos mundiais mostram que essa concentração de renda e de riqueza no topo, ela só cai em situações muito excepcionais, basicamente sob guerras e sob epidemias. Nas guerras porque destrói o patrimônio, sob epidemias porque reduz o capta. Então, a apropriação diminui, a produção diminui, né? A outra história que diz que a desigualdade caiu, ela se baseia no que aconteceu com os outros 99%. Ela está observando para a trajetória dos outros 99%. Né? E o que nós tivemos no Brasil, já sob a democracia, mas muito acelerado nos governos petistas. Não apenas nos governos petistas, mas também nos outros governos. Uma compressão salarial importante, uma redução da extrema pobreza, que ocorreu de fato a partir da implantação do Bolsa Família, uma elevação do valor real do salário mínimo, que teve um impacto importante sobre os setores menos qualificados do mercado de trabalho. Então teve um processo que eu tenho chamado que é um processo de inclusão, que foi um processo importante que ocorreu no Brasil e que reduziu a desigualdade, sim, embora tenha também ocorrido num contexto em que o 1% mais rico mantém uma parcela muito importante de apropriação da riqueza total. Nesse sentido, a gente poderia então dizer que, a despeito do tamanho da desigualdade ou da distância existente entre os mais ricos e os mais pobres, essa lógica da desigualdade teria se deslocado
a ponto de retirar uma quantidade X de pessoas, por exemplo, do nível de pobreza extrema, mas não tendo reduzido essa distância entre os mais ricos e os mais pobres? Quer dizer, seria possível resumir dessa maneira? Quer dizer, a gente teria feito um deslocamento da nossa sociedade numa lógica econômica de um maior acesso, por exemplo, a recursos, né? Mas nós não teríamos diminuído a distância entre estes indivíduos muito ricos, que no Brasil são efetivamente muito ricos, e esses mais pobres que talvez já não estivessem tão pobres quanto em outrora. Seria possível pensar dessa maneira? Exatamente. Então, se a gente adotar a métrica do último livro do Blanco Milanovic, né, em que eles assim, bom, se a gente quiser observar a queda da desigualdade, uma métrica é o ganho relativo dos diversos estratos de renda dado um período de tempo, né? Se a gente considerar o período 85-2015, os mais pobres, até aproximadamente os 40% mais pobres, eles tiveram o maior ganho relativo. A curva do ganho relativo, ela faz esse movimento. Isso é ganho relativo. Então, se você tem um ganho de 80% sobre 1 milhão, em termos absolutos, você ganha muito mais do que quem tem um ganho de 160% sobre 200. Tá? É isso que explica a concentração da riqueza, né? Mas se você há uma métrica dos estudos que é dos estudos econométricos que se firmou ao longo do século XX, que é chamada a métrica Dalton-Pigou, né, que estabelece que a redução da desigualdade ocorre quando os estratos mais baixos da pirâmide têm um ganho relativo superior aos estratos maiores. Se você olhar desse ponto de vista, os setores, nesse período, os setores mais pobres da população brasileira ganharam relativamente mais do que os mais ricos. É que como a desigualdade era muito grande, o efeito disso sobre o conjunto ainda é pequeno, o que quer dizer que nós temos muito chão pela frente. Ou seja, não foi só um deslocamento, também foi uma tentativa de aproximar, mas não tão expressiva quanto alguns discursos tendem a afirmar, por exemplo. Isso, assim, tem um primeiro, isso é muito importante, tá? Assim, o nosso ponto de partida era escandalosamente desigual, né? Então, os ganhos relativos desse período, eles reduziram as distâncias, sem dúvida, né? Mas as distâncias ainda são muito grandes. Tá? Nós precisaríamos de muitos anos mantendo o mesmo ritmo para que a desigualdade no Brasil, considerando apenas a renda, deixasse de ser tão escandalosa quanto ela é. Agora, Marta, existem diferentes narrativas que concorrem, por vezes até mesmo de forma a talvez distorcer a lógica do senso comum e da opinião pública, e que buscam trazer para mais perto de si os grandes benefícios dessa redução de desigualdade por meio de determinadas políticas públicas. Vou trazer dois casos emblemáticos e bastante opostos, e obviamente existem muitos outros casos nesse meio do caminho. Um vai dizer com uma relativa incidência, com uma clareza mais forte de que a distribuição de recursos via programas como, por exemplo, o Bolsa Família teria sido o grande responsável por esses avanços. Outros dizem que o arrefecimento da lógica inflacionária ou a redução do ímpeto da inflação e uma maior estabilidade econômica teriam sido os grandes responsáveis ou o maior responsável por esse tipo de situação. Que tipo de política pública é sentida ou pode ser percebida como mais efetivamente capaz de explicar esse fenômeno que a gente está tratando aqui? Ou é um conjunto deles? Exato. Então, assim, tem um primeiro aspecto que, assim, ocorreram vários fenômenos no Brasil que afetaram a desigualdade que não são explicados pelas políticas públicas, que são exógenos às políticas públicas. O primeiro deles, e muito importante, é demográfico. O Brasil era uma espécie de usina de produção de pessoas, de população pobre e baixamente qualificada.
Tá? Então, por exemplo, na década de 70, nos anos 70, o censo de 70 mostra o seguinte, que as mulheres ricas e escolarizadas tinham uma média de 2 filhos por mulher fértil. Né? As mulheres pobres e menos escolarizadas tinham uma média de 7 a 8 filhos. Média 8. Média. O que começou a ocorrer no Brasil a partir do início da década de 80? As mulheres mais pobres e menos escolarizadas mudaram o seu comportamento reprodutivo. Em 2010, as mulheres brasileiras, independentemente da sua faixa de renda, tinham em média 2 filhos por casal. Então, aquela usina demográfica, que é meramente demográfica, de produção de população, de força de trabalho baixamente qualificada, ela parou de funcionar. Tá? E isso afetou a desigualdade porque afetou a oferta de mão de obra baixamente qualificada no mercado de trabalho, independentemente de qualquer política. Ou isso também foi uma política? Quer dizer, dá para... Não, isso é resultado de políticas, mas não é resultado de nenhuma política deliberada de controle da natalidade. Ela é resultado de uma mudança de comportamento, do comportamento reprodutivo das mulheres pobres, que adotaram o comportamento reprodutivo que as mulheres ricas, para simplificar em pobres e ricas, na década de 70. Esse fenômeno ele aconteceu, ele afetou o mercado de trabalho e afeta, portanto, a oferta de trabalhadores do mercado de trabalho e ele tem um impacto sobre a compressão salarial. Tem um outro fenômeno que é também de comportamentos, que é o fato que ele é afetado pelas políticas, mas ele começa a acontecer na década de 80, que é a entrada da mulher no mercado de trabalho. Tá? Então você tem uma massa de pessoas que não tinha renda, e passa a ter renda. Mesmo que a renda dela seja muito baixa, o fato de você ter pessoas que não têm renda e passam a ter renda, reduz a desigualdade de renda. Tá? Então, isso aconteceu no Brasil e não tem a ver com as políticas, e tem um impacto importante. Do mesmo modo, nos governos petistas, teve o boom das commodities, que aumentou, aqueceu o mercado de trabalho, né? Um mercado que já estava afetada pelo comportamento demográfico. Esses dois fenômenos se encontram no tempo e tem um impacto sobre a compressão salarial. Tá? Então, a redução da desigualdade de renda é resultado da combinação de fatores que são exógenos às políticas, mas também tem a ver com as políticas. Aí, chegando à sua pergunta, o que tem a ver com as políticas? Tá? O Bolsa Família, ele teve um impacto sobre a extrema pobreza, mas o seu impacto sobre a desigualdade é muito pequeno. Quando o Bolsa Família foi lançado, isso acabou atingindo 11 milhões, 12 milhões, 13 milhões de famílias que não tinham renda e passaram a ter uma renda que mesmo que muito pequenininha, isso tem um impacto, né? Depois, isso gera demanda, você tem cidades brasileiras que são dependentes dessa demanda, isso ativa as economias locais, isso gera uma dinâmica de redução da desigualdade. Eu penso que os programas que tiveram, o programa que teve maior impacto sobre a desigualdade de renda, é o que eu chamo de a política em torno do salário mínimo. Tá? Se a gente olha os microdados, a gente vê que a queda da desigualdade de renda começou a ocorrer em 92 no Brasil, antes do Plano Real. Tá? Porque quando começaram a ser indexados ao ganho do salário mínimo, os pensionistas que não tinham contribuído. A Constituição de 88 ela tomou uma decisão muito importante, que está ainda no centro do debate, que é que os cidadãos brasileiros que não tiverem outra fonte de renda e que chegarem a uma idade de 67, 65, 70, isso é objeto de decisão política, terão a sua renda vinculada ao salário mínimo. Né? Isso produziu, a partir de 92, uma mudança muito grande no tamanho da população cuja renda está indexada ao salário mínimo.
Tá? Em 90, essa população correspondia a mais ou menos 3 vintis dos participantes da PNAD. E em 2015, essa população correspondia a 8 a 9 vintis, dos quais um componente muito importante são mulheres. Então, primeiro, expandiu incrementalmente, de modo sustentado, a população que é dependente do salário mínimo. Estimativas conservadoras calculam que essa população é mais ou menos 25% dos eleitores. Os beneficiados diretos do salário mínimo são aproximadamente 25% dos eleitores. Então, a política do salário mínimo virou a grande política. Todos nós testemunhamos esse fato. Quando vai fazer o orçamento e vai decidir qual é o valor do salário mínimo, o Brasil para esperar qual será o valor do salário mínimo. Isso quer dizer que essa política é um ativo político muito importante. E aí ela se tornou o centro da competição política. Porque ou seja, o salário mínimo tem uma relevância nesse contexto que é absoluta. Central. Né? Então, isso produziu, a partir de 95, do segundo mandato do governo Fernando Henrique, uma expansão do valor real do salário mínimo por resultado dessa disputa política. E no governo Lula, essa expansão, a valorização real do salário mínimo ela produz um pico, né? Até que no primeiro mandato ainda da presidente Dilma se cria uma regra de atualização, tá? Então eu diria que, e aí o valor do salário mínimo afetou o comportamento do mercado de trabalho. Ele tem um impacto fiscal, mas ele também produz essa valorização, que é resultado da disputa política, ela produz um piso no mercado de trabalho também. Então, ela afeta o mercado de trabalho. Então, se eu fosse escolher uma política isoladamente, porque não foi só isso que aconteceu, eu diria que o salário mínimo é muito importante na compressão salarial do mercado de trabalho, junto com todas essas outras políticas e atitudes, e fatores que não são políticos, que não são diretamente derivados das políticas. Tá? Agora, quando a gente olha, como você bem observa, né, a curva do salário mínimo em relação à curva inflacionária é uma curva expressivamente mais aberta, né? Quer dizer, mais alta. O salário mínimo, o salário mínimo do Plano Real é R$ 64,00, salvo engano da minha então, parte. tem uma valorização real do salário mínimo. E mais do que isso, a distância entre o valor do salário mínimo e o valor do salário médio da economia vai diminuindo e depois ele passa. Ele passa em termos de valorização, né? Em termos de valores, claro que ele é inferior, mas a valorização do salário mínimo ela é maior do que a dos salários médios. E é isso que produz uma compressão salarial. Agora, você colocou em algum ponto que as cidades guardam uma maior ou uma menor dependência desses recursos, por exemplo, de redistribuição de renda, e que, claro, essa lógica de redistribuição de renda impacta nas economias locais de uma maneira maior ou menor. Pensando nessa lógica das cidades brasileiras, 5.570 municípios, a gente sempre é surpreendido por um novo aí, enfim, mas acho que é um número razoável de ser definido. 5.570 municípios, o quão estes municípios são desiguais e o quanto é possível afirmar que esse desenho de autonomia dos municípios sofre com esse impacto ou sob essa lógica da desigualdade? Sob responsabilidade, sob dificuldade de arrecadação, quer dizer, o desenho federativo brasileiro pagaria um preço nessa lógica da desigualdade? Então, isso aí é de novo um fenômeno que tem muitas dimensões, né? A dinâmica econômica das cidades brasileiras, eu quero dizer, a dinâmica de renda, né? Ela é muito pouco afetada pelo que os municípios fazem, tá? Porque as políticas de renda, elas são basicamente federais. Tá? Então,
Quem decide o valor do Bolsa Família é o governo federal, quem decide o valor do salário mínimo é o governo federal, embora isso seja um piso que alguns estados têm um valor um pouco acima, mas o piso é definido pelo governo federal. A dinâmica do emprego, ela é muito afetada pelas políticas federais, embora obviamente tenham variações regionais, né? Os municípios, em particular os municípios, eles têm um impacto muito grande sobre a desigualdade na dimensão serviços, né? Também de 88 para cá, o desenho da distribuição de competências, né, de responsabilidades que afetam a desigualdade no Brasil, transferiu para os municípios a responsabilidade sobre quase todas as políticas que afetam o bem-estar dos cidadãos. Tá? Excetuando a segurança, que é de responsabilidade dos estados, né? A educação básica, a saúde básica, o transporte urbano, a iluminação pública, a política de terras, a infraestrutura urbana, tudo é produzido pelos municípios. Tá? Os municípios brasileiros, na prestação desses serviços, eles são muito regulados pelo governo federal. Tá? A política de saúde, por exemplo, por que em qualquer município que você for, você vai encontrar políticas muito similares? Porque a autonomia para decidir sobre a política, né, é muito constrangida pela regulação federal, na área de saúde, na área de habitação, por causa do poder de indução do gasto, na área de educação. Mas o município pode escolher onde que ele vai gastar, se ele vai gastar na periferia, se ele vai gastar no centro, né? E isso afeta muito a desigualdade, né? No sentido de que um componente importante da vida dos indivíduos e enfim, da desigualdade de renda é afetada pelo quanto você conta com serviços, tá? Digamos. Perfeito. A sua renda real, dois indivíduos que têm a mesma renda real, a renda nominal, desculpe, a mesma renda nominal. Um tem que comprar a escola e o outro tem escola pública. A sua renda real será diferente. Perfeito. Dois indivíduos que têm a mesma renda nominal. Um tem que comprar a saúde, outro tem saúde pública. A sua renda real será diferente. Então, o orçamento das famílias é muito afetado pelo pacote de serviços que o Estado oferece. Tá? Então, o Brasil tem uma engenharia grande e importante para reduzir a desigualdade entre os municípios na sua capacidade de prestação de serviços. Agora, não fica a impressão de que, em alguns casos, isso é praticamente insolúvel? Por exemplo, eu tenho um município que tem uma arrecadação muito pequena e uma dificuldade muito grande, então, de estabelecer essas prioridades. Ou de estabelecer mesmo esse planejamento. Claro que a gente poderia pensar em investir em planejamento, em pensar em planos diretores mais consistentes ou em planos municipais mais consistentes. Ao mesmo tempo, por vezes, e claro, talvez essa não seja a regra, pode ser exceção, mas a gente precisa observá-las também, existem municípios imensos do ponto de vista territorial, com populações muito espalhadas pelo território. A baixa arrecadação relacionada a essa imensidão e, consequentemente, a essa complexidade não praticamente inviabilizam a existência financeira e econômica desse município e tudo que ele pode gerar em termos sociais? Dado o tamanho do Brasil, o Brasil tem um número pequeno de municípios. Na verdade, se chamar assim, o município é uma categoria abstrata, porque você tem unidades. São Paulo, que tem 11 milhões de habitantes, e Borá, que tem 800, são municípios igualmente são tão municípios quanto para a legislação. E aí, como o desenho do Brasil, o modelo de Estado do Brasil tem uma estratégia que é muito diferente, por exemplo, de outras federações em que as unidades têm mais autonomia para decidir o seu formato, no Brasil tem um molde federal que todos têm que cumprir. Então, todos têm que ter Câmara de Vereadores, todos têm que ter Secretaria da Fazenda, todos têm que ter um formato que não corresponde necessariamente ao que o município presta. Né? E comporta, né? E consegue. E comporta, Então, por exemplo, municípios pequenos não faz sentido que eles tenham a mesma estrutura administrativa, com a mesma estrutura de custo, com a mesma estrutura de decisão que um município muito complexo, né? Então, isso
poderia perfeitamente ser repensado, né, para tornar os arranjos institucionais mais adequados às realidades locais, ainda que isso seja assim bastante discrepante do que é a tradição brasileira de que é moldar desde o centro formatos muito semelhantes, né? Por exemplo, a Constituição brasileira estabelece que dia vão ser as eleições, quanto é o tempo de tomada de posse, qual é o formato, qual é o salário. Essa ideia de que os municípios têm autonomia é muito mais na execução do que propriamente na decisão. A gente tem uma federação que concentra muito no centro, né, a decisão sobre os formatos. Mas certamente, dada a desigualdade dos municípios no Brasil, seria mais adequado você ter formatos que fossem mais flexíveis, né? A questão da prestação de serviços é uma questão que deve responder a ideais de sociedade sobre os quais nós fizemos a seguinte escolha em 88, e é uma escolha com a qual eu concordo. Perfeito. Que é assim, a nossa meta como nação, como país, como sociedade, é que independentemente da sua renda, você tenha direito a cuidados de saúde. Independentemente da sua renda, você tenha direito à educação pública. Independentemente da contribuição que você fez durante a sua vida para a Previdência, você vai ganhar um salário mínimo no final da vida, um valor que vai ser politicamente negociado, mas que se supõe que, ao final da vida, as gerações presentes vão encontrar meios de te amparar ao final da vida para que você não vá para a miséria. Então, voltando agora à questão do serviço dos municípios, né, se você tem populações muito pobres concentradas em espaços territoriais, porque na verdade existe muita correlação entre município pobre, população pobre, e o problema regional, na verdade, é um problema de concentração espacial de populações com determinadas características, né? E se nós optamos por uma sociedade, por um desenho de sociedade em que o básico estará garantido, alguma forma de solidariedade territorial vai ter que ter, sejam esses municípios viáveis ou não. Porque aquela unidade que é responsável por prestar serviços, mesmo que ela não gere recursos, ela tem que ter condições de garantir o financiamento desses serviços que a sociedade tem que permanentemente discutir quais são. Isso ainda está na agenda, né? O fato é que recursos são escassos e escolhas terão que ser feitas, né? Há limites físicos para essas escolhas. Mas alguma forma de solidariedade territorial tem que ter, que independa da viabilidade financeira da unidade que é encarregada de prestar serviço, seja ela o Estado, o município, no nosso caso são os municípios. Então, assim, eu acho que a gente devia separar o debate sobre solidariedade territorial para que todos os brasileiros tenham direito a cuidados básicos e o quanto nós temos uma formatação institucional que faz com que os municípios tenham instituições e órgãos, né, que podem não ser necessários dada a natureza do município. Eu acho que isso deveria certamente ser repensado, embora eu acho que está muito distante do que é o modo como tradicionalmente o Brasil tem pensado a formatação das suas instituições, né? Agora, esse redesenho institucional tem se falado muito no Brasil nos últimos anos, na verdade há 30 anos, desde que a Constituição foi colocada de pé, a Constituição que nós temos, enfim, discute-se de alguma maneira a reforma política e tem-se muito a ideia de reforma política como um sinônimo, em muitos casos quase que indissociável, de uma reforma eleitoral e no máximo partidária. Esse tipo de transformação, Marta, também não é uma reforma política das mais expressivas ou não seria uma das reformas políticas possíveis de serem pensadas
e aparentemente não se inviabiliza ou não se torna tão distante como você observou, justamente porque envolve muitos elementos políticos que fazem leituras que provavelmente não permitirão grandes alterações aqui? Esse debate sobre as transferências governamentais, sobre o financiamento das políticas públicas, sobre o formato dos municípios, é um debate que está no campo mais geral da reforma do Estado, né? Nós teríamos que redesenhar o Estado brasileiro. Até onde eu acompanho, no imaginário brasileiro, no debate político brasileiro, existe uma enorme suspeição sobre o poder local e sobre os municípios. Isso é uma interpretação que nós herdamos do Vítor Nunes Leal, que descrevia o sistema político, falando, na verdade, da Primeira República. Perfeito. Portanto, um século atrás, né, mostrando como o cidadão não teria condições de disciplinar os seus governantes, né? Não preciso dizer que a participação eleitoral na Primeira República, a complexidade das cidades brasileiras da Primeira República não era nem sombra do que é hoje. Mas nós continuamos trabalhando com essa chave, né? Se você acompanhar os debates no Congresso sobre essas decisões, uma justificativa para reformas que centralizam e promovem formatos muito homogêneos é basicamente a seguinte: esses temas são muito importantes para a gente deixar na mão dos prefeitos. Tá? E ainda há um debate no Brasil que diz, olha, muito que se explica dos males da política brasileira é explicado pelo comportamento eleitoral dos grotões e tal. Algo que é bem sujeito a grande debate se a gente observar o que acontece nas metrópoles. Pois bastante questionável para ficar num termo bem elegante. Exatamente. Assim. A afirmação requer evidências empíricas mais sólidas, para usar uma linguagem que é cara aos cientistas políticos. Mas então, olhar desse ponto de vista, eu eu acho que as interpretações sobre o Brasil teriam que mudar bastante para que reformas na direção da flexibilização do Estado e que transferissem para os eleitores o maior controle sobre os municípios viessem a ser adotadas, né? Esse tema é um tema muito quente na academia, mas que tem pouca reverberação, a meu juízo, na opinião pública e mesmo no Congresso. Os desafios de descentralizar, os desafios de ofertar mais poder e verificar a lógica desse poder, digamos assim, mais na ponta, os desafios de enfrentarmos a desigualdade, em resumo, uma série de desafios que o Brasil precisa enfrentar e que um Brasil teve a oportunidade de dialogar e conversar com a professora Marta Retti. Marta, muito obrigado. Obrigada.